Olá, meus amigos, olá pessoal, como estão? Eu hoje venho-vos trazer aqui um vídeo onde vou falar acerca de 5 coisas que nós devemos saber para sabermos escolher e aplicar fertilizantes. Então, deixem-me só fazer aqui alguns malabarismos. Vou fazer aqui umas coisas. No microfone. Então, venho aqui fazer assim um videozinho breve para falar acerca dos fertilizantes. Vamos lá então passar para a apresentação. Eu sou novo nestas coisas, portanto desculpem lá. O meu nome é Ricardo, eu faço agricultura biológica. E as 5 coisas que eu vos venho falar, que nós precisamos de saber, para sabermos aplicar fertilizantes e escolher fertilizantes também. Os tópicos são testar o solo, fertilizantes orgânicos, vantagem dos fertilizantes orgânicos, os tipos de fertilizantes que temos e formas de aplicar fertilizantes. Então, porque quando nós queremos fertilizar uma cultura, nós não podemos, por simplesmente chegamos às nossas plantas, despejamos por lá fertilizantes à balda e já está. Não. Temos que saber o que é que estamos a fazer. E há realmente uma diferença e uma vantagem entre fertilizantes sintéticos e fertilizantes orgânicos. Então, mas primeiro nós devemos começar por testar o solo. E o que é testar o solo? É recolher amostras, levar as amostras a um laboratório para nós sabermos ao certo que fertilizantes é que o nosso solo tem. Claro que se nós estamos na nossa horta de casa, que tem 10 ou 20 metros quadrados, ou então no nosso jardim, portanto, à partida não precisamos de levar, não vamos estar a investir, não é? E a levar a nossa terra a um laboratório. Mas podemos fazer na mesma, porque este tipo de análises não são caras. Então, para nós aplicarmos fertilizantes e para sabermos ao certo do que é que o nosso solo precisa, devemos fazer uma análise química. Medimos o seu pH, portanto, essa análise química mede o pH, medimos o seu pH, depois sabemos quais é que são as taxas de nutrientes que o nosso solo tem, e a seguir nós corrigimos estas taxas de nutrientes com fertilização, sejam elas fertilizações orgânicas, que é o que se utiliza na agricultura biológica, ou então fertilizações com adubos sintéticos, que é o que se utiliza na agricultura convencional. Então, antes de aplicarmos qualquer tipo de fertilizante ao solo, devemos primeiro analisá-lo para determinar o teor de nutrientes e o pH. Esta análise ajuda-nos a perceber do que é que o nosso solo precisa. O pH mede a acidez do solo. Varia numa escala de 0 a 14. Já agora, o significado de pH é potencial de... Desculpem, agora faltam as palavras. Potencial de hidrólise ou potencial de hidrogênio, ou seja, ele mede a quantidade, portanto, mede a quantidade de moléculas de hidrogênio que tem, porque são as quantidades de moléculas de hidrogênio que vão causar a acidez. É isso. O pH no valor 7 significa neutro e acima disso significa um pH alcalino. Normalmente os solos são sempre ácidos. E um solo com um pH ótimo está entre os 5.5 e os 6.5. Ando aqui com a minha foto a mexer de um lado para o outro, mas tem de ser. Depois temos os fertilizantes orgânicos. Os fertilizantes orgânicos libertam nutrientes lentamente, não danificam o solo nem as plantas. Precisamente por isso, porque, portanto, o fertilizante orgânico, que é o caso por exemplo, o estrume, ou então aquelas pellets que vêm dentro daqueles sacos, que são fertilizantes orgânicos, deixam os seus nutrientes disponíveis para a planta lentamente. Então a planta também absorve, como as plantas absorvem lentamente, absorvem a água lentamente, chupam os nutrientes através da água. Portanto, à medida que os nutrientes vão ser libertados, a planta beneficia desses mesmos nutrientes. Portanto, o que é que fazem os adubos químicos? Nós lançamos-los ao solo, eles libertam logo os nutrientes todos, a planta vai absorver esses nutrientes, mas eles são muitos, depois tem aqueles compostos químicos todos ali à mistura e a planta sofre de toxicidade. Passa a ficar intoxicada com tanto nutriente e tanto químico. Porque os fertilizantes sintéticos só não trazem os nutrientes para as plantas, não é? Também trazem químicos, ou outro tipo de químicos, e um deles é o ácido sulfúrico, por exemplo. Que é o ácido sulfúrico que proporciona uma dissolução rápida no solo.
ou seja, uma dissolução por parte do fertilizante, uma dissolução rápida no solo. Depois, o que faz com que um fertilizante tenha de ser manuseado com cuidado não é a sua proveniência, mas o facto de poder ser muito concentrado e de atuação rápida. Sim. Por exemplo, se não um fertilizante químico, é precisamente isso o que faz. Derrete rapidamente, deixa rapidamente muitos químicos no solo e isso vai danificar as plantas, principalmente se estas plantas forem plantas ainda pequeninas. Por exemplo, a alface pequenina ou então a couve quando ainda é bebê, digamos assim. É muito tenrinha, é muito sensível. Quando leva com esses químicos todos em cima, a planta sofre. Agora, quais é que são as vantagens dos fertilizantes orgânicos? Os nutrientes são libertados mais lentamente, já vimos isso há pouco, duram mais tempo no solo, fornecendo nutrientes durante mais tempo. Sim, à medida que um fertilizante sintético, por exemplo, aplicamos agora o fertilizante sintético, ele derrete logo. Se vier muita chuva ou se a rega for muito intensa, parte do fertilizante vai se perder por taxa de infiltração e mesmo por escorrência. Enquanto que os fertilizantes orgânicos, como são aquelas pellets de matéria orgânica, ficam no solo mais tempo, elas vão derretendo, vão libertando os nutrientes lentamente, o nutriente então fica mais tempo no solo. São menos aptos a queimar ou a fazer entrar em choque os micro-organismos do solo. Esta é uma parte muito, muito importante e aqui a agricultura biológica marca pontos. Os micro-organismos do solo são de extrema importância. Porquê? Porque eles proporcionam a decomposição da matéria orgânica. E, por sua vez, portanto, conforme vão decompondo a matéria orgânica, conforme a matéria orgânica se vai mineralizando, ela vai libertando, portanto, os nutrientes para as plantas. Estes micro-organismos vão deixando esses nutrientes disponíveis para as plantas. E há toda uma interação entre planta e micro-organismos e matéria orgânica e outras plantas do solo. Quando digo plantas, estou a dizer as plantas da nossa cultura. Mas também há, por exemplo, aquelas plantas infestantes que são mais pequenas. Há também um relacionamento entre estas plantas pequeninas e as plantas da nossa cultura. Por exemplo, se tivermos um pomar, as próprias plantas do solo também interagem com a nossa cultura. Por exemplo, elas atraem predadores das pragas das nossas árvores, por exemplo. E há aqui todo um conjunto de benefício, de simbiose, digamos assim. Há aqui um conjunto de simbiose que potencializa a nossa cultura. Os micro-organismos do solo são importantes porquê? Porque fazem a decomposição da matéria orgânica. Quantos mais micro-organismos temos, mais decomposição da matéria orgânica há, mais nutrientes há para as nossas plantas, numa taxa considerável, numa taxa considerável, em quantidade considerável, de micronutrientes e macronutrientes. Pronto. Existe um menor perigo de queimar raízes das plantas, existe um menor perigo de exceder doses de nutrientes, causando desequilíbrio químico e indisponibilizando outros nutrientes. A matéria orgânica e os adubos orgânicos, uma coisa que fazem, e muito importante, é mantêm o equilíbrio da interação química do solo. Imagina assim, até o solo e a matéria orgânica, portanto, forma uma rede de interação química, formam uma rede química. E estes micro-organismos e estes adubos orgânicos, portanto, fazem com que as ligações entre esta rede não se desmanchem, não haja desequilíbrio químico. Eles mantêm a rede de equilíbrio químico no solo. Além disso, também mantêm, por exemplo, o pH entre o 5.5 e o 6.5. Interferem também no pH, porque se o nosso pH for muito ácido, temos indisponibilidade de nutrientes para as plantas. Se o pH for muito alto, temos na mesma indisponibilidade de nutrientes para as nossas plantas. Quando digo muito alto, digo alcalino. E então, a matéria orgânica e os adubos orgânicos ajudam a manter esta rede química. Fornecem micronutrientes, sim, menor perigo de acumulação de acumulação tóxica de sais. Estes fertilizantes incrementam a atividade microbiana do solo, tal como já vimos em cima. Sim, é isso. Agora, vamos falar de tipos de fertilizantes que temos. Temos os fertilizantes simples, que é, por exemplo, aqueles fertilizantes que trazem só nitrogênio. Por exemplo, o caso da ureia é um fertilizante simples. Fertilizantes compostos, que são os fertilizantes que trazem mais do que, ou seja, os sacos de fertilizantes que trazem mais do que um fertilizante. Por exemplo, nitrato de cálcio. Podem também trazer 3 fertilizantes. Por exemplo, o adubo 10-10-10. Isso significa que é 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10% de cálcio.
que são os 3 macronutrientes principais. Depois, fertilizante completo barra equilibrado. O completo traz, por exemplo, os 3, o nitrogênio, fósforo e potássio, e traz mais um micronutriente, por exemplo. Depois temos os fertilizantes de libertação lenta, podem ser fertilizantes sintéticos, mas que se libertam lentamente. Às vezes são revestidos por polímeros de carbono, e isso faz com que o fertilizante vá derretendo lentamente à medida que a planta absorve os nutrientes. Fertilizantes sintéticos, que são os fertilizantes químicos, que são utilizados em agricultura convencional. Os fertilizantes de objetivos especiais são fertilizantes que trazem uma formulação diferente e que são especiais para um determinado tipo de cultura. Eu agora estou-me a lembrar, por exemplo, das orquídeas. Elas são muito carentes num micronutriente que eu não sei se é o magnésio. Desculpem lá agora, não sei ao certo, mas não sei se é o magnésio. São muito carentes em magnésio. Então esses fertilizantes são especialmente avultados em magnésio. Trazem uma taxa de magnésio, são mais ricos em magnésio. Depois, o fertilizante natural, fertilizante orgânico e fertilizante líquido, que são os fertilizantes utilizados em agricultura biológica. O fertilizante líquido também pode ser utilizado na agricultura convencional, mas o fertilizante natural e o fertilizante orgânico dizem respeito à agricultura biológica. Fertilizante natural, por exemplo, podemos falar de pó de rochas. Algumas formulações de fósforo são utilizadas em agricultura biológica e são provenientes de rochas. Isso é um exemplo de um fertilizante natural. O fertilizante orgânico, que é matéria orgânica, ou então composto, por exemplo. Depois há certos fertilizantes que são pellets, tal como está aqui nesta figurinha. Esta mão tem ali são pellets, isto é um fertilizante orgânico. E depois fertilizantes líquidos, que podem ser indicados para a agricultura biológica ou a agricultura convencional. Fertilizantes que são, portanto, para aplicação foliar. Coloca-se o fertilizante no pulverizador e pulveriza-se a cultura com este fertilizante. Por exemplo, um dos fertilizantes líquidos utilizados em agricultura biológica é a emulsão de peixe, chamam de emulsão de peixe. Outros que são umas soluções feitas de algas. Por exemplo, lembro-me do nome de um que é o Calpac. Pronto, são utilizados em agricultura biológica e é um fertilizante líquido. Só para dar um exemplo. Agora, como é que nós aplicamos os fertilizantes? Podemos aplicá-los de várias formas. Temos aqui a imagem de um espalhador, um espalhador manual. Pode-se espalhar com a mão ou com um espalhador, portanto, lançamos o fertilizante assim, à terra. Pode-se colocar nas covas de plantio. Devemos ter cuidado se colocamos na cova de plantio, portanto, na cova de plantio é onde nós vamos colocar a planta, por exemplo. Estamos a plantar uma pareira. Abrimos a cova, colocamos lá dentro algum fertilizante, mas depois temos que cobrir com uns centímetros de terra, que é para a planta não entrar em contacto direto da raiz com o fertilizante. Senão vai queimar a raiz, embora possa ser um fertilizante orgânico, mas vai queimar a raiz da planta na mesma. Depois, recobrimento. Fazemos uma linha para colocar o adubo ao lado das plantas e depois enterramos o adubo. Ora bem, agora podemos colocar aqui uma questão que é: então, mas os adubos não se enterram? Sim, nós normalmente não enterramos os adubos. Mas em teoria sim deveríamos enterrar, porque um adubo granulado, mesmo assim, tem evaporação. E um adubo que tem uma grande taxa de evaporação é, por exemplo, a ureia. Se nós aplicamos ureia ao solo, assim só espalhando, e não enterramos a ureia, nós quando muito a planta vai beneficiar de 30% da ureia que nós colocamos no solo. O resto evapora. Bom, isto para dizer que nós estamos aqui a falar em recobrimento e estamos a dizer fazer uma linha de adubo ao lado das plantas. Depois vamos cobrir esta linha com terra para que não haja evaporação. Normalmente, à exceção ou seja, colocando a ureia de parte, normalmente nós não enterramos os adubos. Podemos espalhá-los por cima da terra e deixamos assim. Sim, é verdade. Mas em teoria, mesmo esses adubos todos os adubos granulados têm uma certa taxa de evaporação. Alguns deles, obviamente, não muita, outros mais, outros menos, mas têm sempre uma certa taxa de evaporação. Depois, através da rega, que são adubos que nós podemos diluir em água para fazer fertirrega. Portanto, há sacos de adubos que nós podemos colocar dentro dos contentores de rega, depois regamos a cultura. Por exemplo, aqui nesta imagem, o que é que temos? Temos aqui uma mangueira, portanto isto está ligado a um grande depósito, a um poço. Nesse poço são colocados uns sacos de adubos, que o poço, imaginemos, leva 3.000 litros de água, por exemplo.
é colocada uma grande quantidade de adubo indicado para a fértil-rega, dilui e depois rega as plantas com essa água que tem o adubo. Ou podemos fazer também adubação foliar, que é colocamos no pulverizador, pulverizador às costas e aplicamos. Pronto, é isso. Pronto, estive a falar de adubos, de adubações, adubos orgânicos e adubos sintéticos. E agora, se te interessas pela fertilização de culturas, se quiseres obter um e-book gratuito que te ensina a fazer um solo fértil com técnicas de agricultura biológica, tens aqui este link. Já agora, aqui na descrição eu vou deixar o link desta apresentação e o link para este e-book. Se quiseres adquirir este e-book, és direcionado para a minha página, deixas-me o teu e-mail e o teu nome e recebes gratuitamente este e-book na tua caixa de correio, no teu e-mail. Obrigado por teres assistido. Não percas o meu próximo vídeo. Um abraço e até breve. Que eu vou tentar desligar isto. Já agora dá-me um like, partilha com os teus amigos. Diz-me se gostaste deste vídeo, diz-me se há algum assunto que tu gostavas de me ver a abordar. Não te esqueças. E pronto, é tudo por agora. Obrigado por teres assistido e até depois.